queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14. Minha voz está péssima, mas vai dar para o gasto. Não, tá bom. Ela vai saindo depois, vai soltando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14. Onde está escrito assim: não se turve o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém. Quando nós vemos um pequeno trecho do Evangelho, na realidade, 4 versículos, e nós encontramos promessas altamente proféticas. Segurança do Senhor. Eu irei. Eu voltarei. Eu vos receberei para mim mesmo. Promessas. A Bíblia é um livro que contém um alto número de promessas. Promessas de Deus. Elas podem ser condicionais, mas elas podem ser também absolutas. As promessas condicionais de Deus, elas se expressam através de uma condição. Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Por exemplo, quando ele diz assim: se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Esses 3 exemplos, são exemplos de promessas condicionais. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Mas existem promessas absolutas. E nessas promessas absolutas, Deus entra com tudo. Se você quiser, Ele faz. Se você não quiser, Ele vai fazer. Porque não tem nada a ver com você fazer ou deixar de fazer. E aqui você tem promessa absoluta. Eu irei. Já foi. Eu voltarei. Estamos esperando. Então, aqui não há nada que você possa fazer para mudar o quadro. Mas quando Jesus, por exemplo, ele diz para Noé, só um exemplo. Ele diz para Noé: Noé, faz a arca, deu as medidas e disse que eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Noé fez a arca e tudo mais.
Na hora certa, Deus trouxe o dilúvio. Se o povo gostou ou não gostou, Deus trouxe, porque ele disse que ia trazer. Ele abre o mar, ele abre o rio, ele faz qualquer negócio, mas ele cumpre a palavra dele. Aqui, quando Jesus Cristo estava dizendo essa palavra, o público que ele tinha era um público de judeus, que compreendiam perfeitamente o que ele estava falando. Por que o povo compreendeu? Por causa da tradição. Eles sabiam que aqui Jesus estava falando de casamento. Por quê? Porque o casamento judaico, ele era feito em duas etapas. Na primeira etapa, o noivo vinha na casa da noiva, entrava, pagava o dote, assinava um documento que era compromisso de casamento. Esse documento se chamava Ketubá. A moça também assinava. Depois que tudo estava devidamente assinado, aquilo funcionava como uma certidão de casamento. Ninguém podia mudar. Se ia ter um jantar depois, ou um coquetel, qualquer coisa, eu não sei. Mas o principal é que o noivo tinha pago o dote. E uma vez pago o dote, assinado o documento, ninguém poderia mudar. Estava selado o casamento. Agora, uma vez que está selado esse documento, o noivo sai de volta para a terra do pai dele. A noiva não vai. Essa foi a primeira parte. Ele vai para a casa do pai. Por quê? Vocês lembram quando Deus deu a terra para Israel? Que Deus os coloca dentro da terra. A terra prometida a Israel era muito grande, meus irmãos. Não é só aquele pedacinho que está lá, não. A terra prometida a Israel é todo o Iraque, toda a Palestina, todo o Líbano, 3/4 da Síria e metade da Jordânia. Tudo isso é a terra prometida a Israel. Mas eles não expulsaram os habitantes. Estão espremidinhos naquele cantinho, os palestinos ainda estão querendo tirar eles de lá. No mapa dos árabes, nem consta ali o Estado de Israel. Quando Deus, então, põe o povo lá dentro, a terra é dividida em pedaços iguais para as tribos, menos a tribo de Levi, porque era a tribo dos sacerdotes, não teria herança na terra. Digamos que cada tribo recebe de herança tanta terra como, digamos, o estado de São Paulo para cada um. Aquele príncipe da tribo que recebe vai dividir esta terra com seus filhos. Cada um vai receber uma cidade enorme. Cada filho depois vai dividindo a sua herança com seus filhos. E assim por diante. Por isso, Jesus está dizendo, na casa do meu pai tem muito lugar, tem muito espaço. É que a gente entende
esse morada aqui como se fosse casa, mas não é espaço. E se assim não for, eu vou teria dito, ele diz. Pois eu vou preparar o lugar para vocês. Agora que o rapaz assinou o Ketubá, assinou o documento, ele volta para a terra dele e ele vai pegar o pedaço de terra que foi dado a ele e vai preparar casa para sua família, espaço para eles morarem. Quando tudo estiver pronto, é que ele virá buscar a noiva. Enquanto o noivo voltou para preparar o lugar, a noiva ficou ainda na casa dos pais dela. Agora, essa noiva tem uma consciência. Fui comprada. O preço está pago. Eu assinei. Então agora eu tenho que me preparar. Quando o noivo sai, a noiva pega uma candeia e coloca na janela da frente da casa. Aquela candeia não vai ser apagada. Vai ficar ali como sinal que agora tem uma noiva naquela casa. Tem uma virgem que assinou o Ketubá. Tem uma virgem comprometida. Tem uma virgem que não vai ficar ali para sempre, mas que vai sair dali, porque ela tem um noivo que virá buscá-la. Essa noiva, por sua parte, cuida do seu rosto, da sua pele, dos seus cabelos, e nunca mais ela vai dormir de pijama, nem de camisola. Ela fica o tempo todo bem arrumada, noite e dia. Por quê? Porque o noivo agora é proprietário dela. Não tem que pedir licença para levá-la. Ele vai vir buscar a hora que ele quiser, do dia ou da noite. Porque ele assinou o Ketubá. Exemplo, vocês lembram de Maria com José? Ketubá estava assinado. José devia estar preparando a casa. Quando ele percebeu que Maria estava grávida, ele deve ter sofrido demais. Mas resolveu, vou deixar a barriga dela crescer. Eu quero ver o que é que ela vai fazer. Ela ia ser apedrejada. Não quero mais saber disso. Quando ele propôs isso no coração, o anjo foi lá de noite e disse para ele: ei, vai pegar a moça. Porque o que se faz nela é do Espírito Santo. José teve essa visão insônia à noite, amanheceu o dia, ele foi lá: ei, Maria, vamos embora. Levou, mas não pediu licença. Não, é dele. Ele assinou o Ketubá, pagou o preço. Essa é a visão, essa é a tradição, essa é a cultura. O noivo é proprietário e a noiva desenvolve uma mentalidade de propriedade. Então agora ela está pronta o tempo todo. A candeia está acesa do lado de fora. Vocês sabem que essa questão de noiva é um negócio muito sério. Noiva é sempre o centro das atenções no casamento. Toda noiva é linda, eu não sei porquê. Feia, feia, feia. No dia do casamento ela me aparece lá brilhante. A gente tem que convir que tem um negócio. Todo mundo gasta dinheiro para ir ao casamento para ver o quê? A noiva. O pobre do noivo
passa despercebido. Eu me lembro que para o casamento do meu filho, Naná estava presente. Para o casamento do meu filho, eu emagreci 22 quilos. Não foi. Só para entrar num vestido alugado. Gente, eu botei um salto. Veio o cabeleireiro especial para mim, lá de Juiz de Fora, fazer maquiagem. Meu cabelo, eu estava igual a Yolanda Adams. Maquiada, elegante. Entrei na igreja levando meu único filho para casar. E a música era: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Estou lá abafando a sogra. Gente, quando foi a hora da noiva entrar, holofote para a porta, música, a igreja levantou, ninguém levantou para o noivo. Parece que é só ela que ia casar. Música, o povo só faltou bater palma, soltar fogo, chegou a noiva. Então a noiva é o centro da beleza, da festa, da admiração. Noiva é coisa linda. Noiva tem que ser linda, porque senão não é noiva. Outro dia em Campinas, fui lá numa churrascaria, sábado, 1h da tarde, de uma noiva. Aquilo não era noiva. Ela estava vestida de noiva. Tinha os convidados dela. A noiva pegava o vestido assim, saía para buscar mais comida. Ela era gorda. A noiva, aquilo era uma vergonha. Disse: não é uma noiva. Noiva tem que ser bonita, né? Noiva tem que ser bonita. Então, esta noiva que ficou, ela vai se preparar. Ela vai ficar cada vez mais linda, sabe por quê? Quando o noivo vier buscá-la, ele tem que sentir prazer de mostrar essa noiva brilhante, linda, exuberante, para que todos digam: que noiva linda ele foi buscar. Ele pagou um dote tão alto, um preço tão alto, mas olha que beleza de noiva ele comprou. E o noivo quer ouvir o louvor pela beleza da noiva. Mas tem uma coisa: no dia que ele vier buscar sua noiva, ele não avisa o dia nem a hora. Só que tem um detalhe: ele entrou na casa dela para comprá-la, para assinar o documento, mas agora ele não entra na casa da noiva. Ele vem e chama da rua de fora da casa. E ela vem, ela sai da casa, apaga a candeia e sobe no jumento. E vai embora com ele. Enquanto ela estava ali, a população da cidade que passava na frente da casa da noiva, via a candeia acesa e batia palma e dançava e fazia festa. Aqui tem uma virgem prometida, aqui tem uma virgem que assinou o Ketubá. É festa. Faziam festa na frente da casa quando tinha uma candeia. Só que quando a noiva vai embora, primeira coisa, a noiva apaga a candeia como sinal: fui. E aí o povo diz: foi-se a noiva. Se for à noite, tudo escuro.
não tem mais som de festa, não tem dança, porque cessou a voz do louvor, cessou a voz da alegria, ninguém dança, ninguém bate palma, a noiva foi embora, a noiva foi levada. Aí o noivo leva a noiva e então vai se cumprir a segunda etapa do casamento, que se chama as bodas. Aí é a consumação do casamento. Pronto. Então, quando Jesus deu esta palavra para aquele povo que estava ali, todos entenderam que Jesus estava falando de casamento. Agora vamos ver como que isso acontece. Jesus Cristo, como noivo, ele entra na casa da noiva, que é a igreja, assina um ketubá, paga o preço, paga o dote, e viaja para a casa do Pai. Por que ele diz isso? A Bíblia diz, no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A terra é o planeta dos homens. A terra foi dada aos homens. O homem é feito, é formado do barro, da terra. Então, quando Jesus Cristo entra nesse planeta, ele entra na casa do homem. E como é que ele entra? Só tem um modo legal para você entrar aqui nesse planeta. É pelo nascimento físico. E Jesus Cristo, ele vem através de um ventre de uma mulher, para ter legalidade na sua entrada, que passaporte, com visto, com tudo direitinho, legal. Aqui na terra, ele vem para comprar uma noiva, mas não é uma noiva de Jerusalém, não é uma noiva de Jericó, é uma noiva do planeta Terra. Por isso essa noiva está espalhada em todas as nações. Por isso ele diz, ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta noiva está espalhada no planeta Terra. Ele vem e lá na cruz, ele paga o preço exigido. Entre os céus e a terra, nada mais visível. Porque talvez se ele estivesse pisando na terra, muitas pessoas não o vissem. Se ele estivesse no céu, muitos não o veriam. Mas entre os céus e a terra, ele é visível de quem está nos céus, quem está na terra e até quem está no inferno. Então é pública e notória o pagamento que ele faz por essa noiva. É o seu próprio sangue, é a sua própria vida. Lá em Apocalipse 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos amou e com o seu sangue ele nos lavou. Ele nos comprou com o seu sangue e nos constituiu reino. Então, é ali na cruz que ele paga o dote. E ali, dentro da casa da noiva do planeta Terra,
ele assina o documento de casamento. Pronto. E o que é melhor? Ele acende uma luz em nós. Ele manda o seu Espírito para estar em nós. Deixa eu dizer para vocês. Ele assinou. Todas as vezes que uma pessoa vem para Jesus Cristo e diz: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu creio que Tu pagaste o preço da minha salvação lá na cruz. Que Tu derramaste o Teu sangue por mim. Eu não mereço, não presto, não valho nada, mas o Senhor me ama a si mesmo. E eu quero me render. Eu me entrego. Eu quero ser a Tua propriedade. Reconheço que Tu me compraste. Nessa hora, com a sua boca, você assinou a sua parte no Ketubá. Porque a Bíblia diz que se no teu coração creres, e com a tua boca confessares, Jesus, serás salvo. A assinatura é aqui. Quando você faz isso, Jesus Cristo lhe entrega ao Pai, porque Ele nos comprou para o seu Pai. O que é que o Pai faz? Ele coloca em nós o Espírito Santo. Uma pessoa. Vocês já ouviram falar de mulheres que quando estão grávidas, elas têm desejos estranhos? Tem gente que diz, isso é invenção. Não é, não. Quem diz isso é porque nunca ficou grávida. Normalmente é homem. Quando eu engravidei, eu enjoei pasta de dente. Só podia escovar os dentes com sabonete. É horrível. Mas se eu botasse pasta, eu vomitaria. Eu tenho uma amiga que disse para minha irmã, quando eu fiquei grávida, eu tive tanta vontade de comer tijolo, barro. Eu disse, você tem certeza que você não estava com ancilóstomo? Que é o verme do amarelão? Não, irmã, fiz exame. Eu digo, deve ter parido um prédio. Tanto tijolo. Tem uma senhora daqui do Rio, rica. Irmã, quando eu fiquei grávida, do lado do meu prédio, estavam levantando um edifício. Quando eu vinha do consultório médico, eu vi aqueles operários comendo. Na quentinha deles tinha feijão, arroz, macarrão, farofa, tudo misturado. E eu sempre tive horror de comida misturada. Mas, irmã, de uma hora para outra, a quentinha dos operários, eu não aguentava. Aí teve um dia que eu fui para frente, voltei, peguei 50 reais e disse para o moço, moço, não me pergunte por quê, me perdoe, mas me venda a sua quentinha. O homem olhou para mim assustado, irmã, assustado. Ele disse, moça, eu estou do meio para o fim da quentinha. Ela disse, o senhor me vende? Toma, 50. O homem nunca entendeu. Peguei a quentinha dele, subi, comi. Foi a melhor comida do mundo. Nasceu uma menina linda. Por quê? Essas mulheres têm desejos tão esquisitos, porque tem uma pessoa dentro delas. Porque existe uma pessoa nova, que nunca esteve lá. Quando você se rende a Jesus Cristo, Ele lhe leva para o Pai coloca uma pessoa dentro de você,
Essa pessoa é o Espírito Santo. E aí você começa a ter desejos estranhos. Você começa, olha aqui, ó, tanta coisa boa para fazer nesse Rio de Janeiro. O VLT está lindo para dar uma volta. Aquela praça ali da Praça Mauá, está uma belezinha. Copacabana bem ali, o povo jogando. Cinema, televisão. Vocês estão aqui. Coisa mais estranha, não é? Vocês são esquisitos. Existe uma pessoa dentro de vocês que faz com que vocês tenham desejos esquisitos. Aí dizem, mas crente é doido, não é? É esquisito. Porque tem uma pessoa de outro reino que impulsiona você para as coisas do reino e principalmente leva você a desejar um conhecimento maior de Deus. É só isso que o Espírito Santo vai fazer. E nisso ele vai burilando você para o dia que o noivo vier buscar. Eclesiastes diz, em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e não te falte o óleo sobre a cabeça. Quando o noivo vier buscar a noiva, ele não entra na casa da noiva. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele não pisa na terra. Olha o que vai acontecer. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15, Paulo nos explica o seguinte: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqueles que já morreram e eram filhos de Deus, quando Jesus Cristo dá a ordem, o arcanjo toca a trombeta, eles ressuscitam, no abrir e fechar de olhos, recebem um corpo transformado para o ar. Nós aqui, já era, vamos, nos encontramos todos nos ares com Jesus. Ele nos leva direto para o trono do Pai. Isso está escrito em Apocalipse 12. Estamos todos lá, toda a noiva. A noiva é uma comunidade santa que se rendeu a Jesus Cristo aqui na terra e procurou lavar as suas vestes. Porque aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. O pecado é um acidente que pode acontecer, mas não vive na prática do pecado. Essa comunidade santa agora chega na presença do Pai. O arcanjo Miguel, com todo o exército de Jeová de Sebaot, desce para as regiões celestiais. E vai haver uma peleja. Satanás com seus demônios
Miguel com seus anjos, porque a Bíblia diz que Satanás tem os seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora eles não querem sair de lá. Tem uma peleja muito grande. Miguel vence e os expulsa para onde? Para a terra. A terra vai ficar muito parecida com o inferno. Esses demônios não vão para o inferno, eles vêm para a terra. A parte da igreja que ficou, aqueles que se diziam filhos de Deus e não são, eles ficam sem a luz. Lembra quando Jesus contou a parábola das 10 virgens? Ficou tudo no escuro. Então agora, não tem mais demônios nas regiões celestiais. É feita uma faxina pelo arcanjo Miguel com seus anjos. E a noiva desce, nós ocupamos as regiões celestiais. E ficamos lá esperando que o nosso noivo, Jesus, resolva todos os problemas da terra para nos trazer de novo para uma terra nova, como era antes do pecado. Porque o plano de Deus para nós é que reinemos em glória aqui, numa terra nova. Ele diz: eis que faço novos céus e nova terra, e já não haverá lembrança das coisas passadas. Então agora, é isso que Jesus Cristo está falando em João 14. Eu não vos deixarei órfãos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa questão da noiva, de Jesus Cristo vir buscar na terra a comunidade santa, o povo redimido pelo seu sangue, é o centro e é o âmago do Evangelho. Quando João é chamado ao céu, em Apocalipse, João começa a escrever. Escreve as cartas para as igrejas. Capítulo 2 e 3. Capítulo 4, ele vê uma porta aberta no céu e uma voz chamando: vem, João, vem, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. João é sugado, se encontra na sala do trono, mas como a ordem para ele era escrever, ele começa a descrever a sala do trono. No capítulo 5, ele vê um livrinho na mão de Deus e começa a descrever a história do livrinho. No capítulo 6, começa a abrir os selos, e no 7º selo vem 7 trombetas, e na 7ª trombeta vem 7 taças, e João está escrevendo, mas tem um negócio. Ele diz: ei, até agora, ninguém falou das bodas, ninguém falou da noiva. Fala-se da Babilônia, fala-se das 2 bestas, fala-se do anticristo, mas e a noiva? Ele disse que vem buscar, ele falou de casamento, eu estava lá, eu registrei no meu evangelho, cadê a noiva? E João estava encucado. Quando chega no capítulo 19, você veja, Apocalipse são 22 capítulos, capítulo 19, João vai
tomar um susto. Por quê? Porque o assunto noivo vai ser introduzido. Só que é a única vez em toda a Bíblia que um assunto é introduzido precedido de 4 aleluias. Está vendo? Viu quem é você? Você viu quem é você? Jesus Cristo, tudo o que fez foi entrar neste planeta para comprar uma noiva. Assinou o Ketubá, pagou com seu sangue, foi arrumar tudo. Esta noiva representa o valor do sangue dele. Então agora chega a hora da noiva. E João não sabia. Se você prestar atenção, o primeiro aleluia, versículo 1. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia! Numerosa multidão. Numerosa multidão. Só pode ser igreja. Segundo aleluia. Versículo 3. Segunda vez será aleluia. É pela exumação da Babilônia. Vocês sabem o que é Babilônia? Babilônia é esse sistema corrupto, apodrecido, mentiroso, opressor. E ele está espalhado pelo mundo. Mas ele tem um fim. Então, antes que seja anunciada as bodas do Cordeiro, Babilônia vai ser exumada. O terceiro aleluia é precedido de um amém. Olha, vocês não sabem o que é isso. A solenidade desses aleluia. Pensa bem, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se. Agora, deixa eu dizer para vocês. Essa noiva de Jesus, essa igreja de Jesus, ela está em todos os continentes, em todas as nações, porque Jesus mandou que fizéssemos discípulos de todas as nações. Você já pensou? Quando chega lá essa turma, falando em tudo quanto é idioma. Nós tivemos um pequeno exemplo disso no dia de Pentecostes, não foi? Todo aquele povo falando cada um na sua língua. Você já pensou o som que vai ser? Cada um na sua língua, dando louvores, porque aleluia é grito de louvor. Hosana é pedido de misericórdia. Você já pensou como vai ser? Brasileiro falando português. Português falando com aquele português dele mais feio do que o nosso. Francês, inglês, holandês e tudo quanto é idioma. Todo mundo gritando de alegria. Na Bíblia, aqui em Apocalipse, quando se fala muitas águas, significa muitas nações. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existem 2 bestas. Uma que sai do mar e a outra que sai da terra. Uma besta não é um animal, uma besta é um sistema econômico, financeiro, é uma Babilônia. A que sai do mar é do mar agitado das nações. E a que sai da terra de Israel. Então, quando se fala voz como de muitas águas, significa muitas nações. Olha o que vai acontecer aqui. No 4º aleluia, no versículo 6 está escrito, então, ouvi. Olhe bem, olhe para mim de novo.
Às vezes João diz vi. Ele só viu. Mas às vezes ele diz ouvi. E vezes ele diz vi e ouvi. Aqui ele ouviu. Voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia. Aqui já é a voz da igreja, a sua e a minha e a nossa, porque nós já chegamos. Nós já chegamos e nós já estamos fazendo barulho. E ele diz, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas, aleluia, as bodas do Cordeiro. E João está ouvindo isso tudo. Pense em João. Enfim, olha, vai ter sim as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, os atos de retidão, de vida reta, de vida limpa, de vida santa. Aí o anjo, João devia estar. João parou, coitado. Aí o anjo falou com ele. Escreve. Ele não estava mais escrevendo. Porque falou da noiva. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora, presta atenção uma coisa. João vai dar uma mancada. Coitado de João. Coitado, ele estava fora de si. Você não sabe o que significa essa noiva. Você tem noção do que você significa para Jesus? João estava perplexo. Ele vai dar uma mancada, que é a pior mancada, não vou dizer da Bíblia, mas é quase. Olha o que ele diz. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Até demônio sabe que é errado adorar a anjo. Você sabe que um judeu jamais se prostraria diante do homem ou diante de uma imagem. Pois João capitulou para adorar o anjo com a noiva, e aí o anjo diz, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Acho que João fez assim, é mesmo. Aí, você vai ver que, enfim, vem a palavra da noiva. Enfim, essa noiva toma o seu lugar. Enfim, as coisas estão se completando. A Bíblia nos diz, eu queria mostrar para vocês uma coisa. No capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Você está pensando que é uma cidade igual ao Rio de Janeiro? Não. Somos nós. Somos nós. A Nova Jerusalém que descia do céu. Eu não disse que nós fomos levados agora para ocupar as regiões celestiais, vai descer. Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não é? E nós vamos ver no versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ele vai descrever a beleza desta noiva que ele comprou, que ele purificou, que ele santificou, que ele justificou, que ele preparou. Tem uma história infantil que a princesa beija o sapo e o sapo vira príncipe. Tem muita moça na igreja que está ainda achando que sapo vira príncipe. De vez em quando você vê uma metida com um sapo. Mas, irmã, ele vai se converter. É. Vai nascer sapinho. Mas quando a gente vê, você sabe que uma princesa linda beija um sapão com aquela boca babando, que sapo baba. Mas muito pior é o Deus Santo, puro, com sua graça beijar uma sapa, prostituta, podre, morta nos seus pecados e delitos e transformá-la numa filha de Deus. É para se acreditar. Quando Jesus Cristo vier buscar essa noiva, ele nos atrai do ar, porque o noivo não entra mais na casa da noiva, e a casa da noiva é o planeta Terra. E ele nos leva direto para o trono do Pai. E tudo vai estar pronto para nós. A nossa sorte foi selada no dia em que Deus convenceu o seu coração a se render a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: porque quando ouvistes a palavra o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é apenas crer que Deus existe, porque o diabo crê que Deus existe e se treme todo. Crer significa viver de acordo com o que você crê. Porque se você crê e não age, a sua fé é morta. É uma fé defunta. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo já assinou o Ketubá. Um dia eu estava conversando com os rapazes judeus
judeus brasileiros. E nós estávamos falando de muita coisa, eles estavam encantados. Como é que eu conheço tanto da cultura hebraica e como é que eu conheço os profetas melhor do que eles? Eu disse que eu sou crente. Crente sabe dessas coisas. Eles estavam impressionados. Porque nós sabemos os profetas. Mas também não sabemos só os profetas, conhecemos os evangelhos e as cartas. E eu disse para eles, vocês já assinaram Ketubá? Tomaram um susto. O quê? Eu disse, estou perguntando. Vocês já assinaram Ketubá? Mas, me diga aí um judeu carioca. A senhora sabe o que significa Ketubá? Eu disse, eu sei. Ele disse, não sabe não. Quando o rapaz assina o Ketubá para uma moça, se ela soubesse o que é Ketubá, ela nem assinava. Eu disse, porque ele disse, Ketubá é assim. Que tu vai lavar, que tu vai cozinhar, que tu vai limpar a casa, que tu vai parir, que tu vai... Mas é Ketubá. É o nome do documento. É certidão de casamento. No dia que se você se rendeu a Jesus Cristo, você assinou sua parte no Ketubá. Viva como noiva, constantemente preparada para o seu noivo, porque você não sabe a que dia e a que hora, no dia ou da noite ele ficará. Esteja sempre pronta, como se ele viesse buscar neste momento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.